Angolanos estão a morrer de fome. Segundo o relatório da SOF, Estado da Alimentação e Nutrição do Mundo, em Angola, 27 milhões de angolanos não tiveram acesso à alimentação saudável em 2024, ou melhor, desde 2017. Segundo dados, 7 em cada 10 angolanos têm problemas de malnutrição e não tiveram acesso à alimentação saudável. Enquanto o índice da pobreza no mundo reduz, em África e na Ásia continua a aumentar. Ou seja, Angola faz parte dos países onde há mais pessoas com malnutrição, onde há mais pessoas a morrerem de fome. Qual é o problema, qual é a solução e quais são as consequências deste problema no país? Faz like neste vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações se faz favor. Se gostavas de ler com profundidade esse artigo, vá ao Novo Jornal e leia a matéria na íntegra. Faz like, meu irmão, se faz favor, porque o teu like é um pagamento do meu salário, é a minha motivação, é a razão pela qual eu volto para cá todos os dias gravar vídeos. O like de ontem é a razão pela qual eu voltei para cá. Se você não fez like ontem, faça hoje para que amanhã também alguém possa ver um vídeo que eu gravei, porque simplesmente alguém fez like. Partilha também, porque é importante aqui sabermos por que razão há muita fome em Angola. Desde 2017 e 2024 e no ano passado agravou-se. E quais são as possíveis soluções até que o governo angolano consiga melhorar a questão da fome no país? Sim, o problema é do governo. Okay? Problemas macroeconômicos, quem resolve é o governo. Problemas microeconômicos, quem resolve são as empresas e as famílias. Infelizmente, o problema da fome em Angola, fome em África, é o problema dos países africanos. Ou os países africanos também, se quiserem, podem continuar a contar com ajuda internacional, com a ONU, com a PAM, com outras forças, Cruz Vermelha, e vão continuando a nos dar papa até o dia em que nos cansarmos de tomar papas, ok? Ponto. Até mais, enquanto a fome realmente continuar nos nossos países, vamos continuar a receber papas, vamos continuar a receber doações de entidades internacionais e as nossas fotografias dos nossos filhos continuarão a constar nas páginas de anúncio da ONU, da Cruz Vermelha, para que essas organizações consigam mais patrocinadores e assim também nos deem alguma parte, porque essas organizações, quando recebem US$ 100 mil, elas gastam US$ 40 mil conosco, outros US$ 60 mil ficam para os custos próprios ou então para os seus próprios bolsos, ok? Não há almoços grátis. Nenhuma ONG recebe 10 mil kwanzas de doações e gasta os 10 mil kwanzas com aquela causa. Vai gastar 4 mil kwanzas, 6 mil kwanzas guarda para o bolso. E uma outra ONG que realmente é voltada problemas sociais e que geralmente é gerida por uma só pessoa ou duas pessoas, gastam 90% do que recebem. Até porque também essas organizações têm alguns gastos. Ponto. Qual é o problema de Angola? Qual é a solução e quais são as grandes consequências? Nós dois sabemos que o problema da fome em Angola vai se agravando em função da retirada do governo às questões sociais. O governo angolano vai se retirando da sua obrigação enquanto pai de alguns problemas sociais. O fim dos subsídios é um passo, é o governo assumir a responsabilidade de sair, de deixar a sua responsabilidade de poder apaziguar a questão da fome em Angola. O governo diz que retira subsídios para poder investir em outros setores da economia e da política, ok, muito bem. A verdade é que esses outros setores que o governo aponta demoram 5, 6, 7 anos para darem resultados. O governo quer apostar em infraestruturas, quer apostar em agricultura, quer apostar em investimentos vários, mas aqueles setores demoram 5, 6, 7 anos. Enquanto hoje e agora as pessoas estão a morrer de fome. Portanto, é preciso ser não só inteligente, mas, acima de tudo, sábio para tomar decisões com vista à retirada dos subsídios. Porque temos que ler o contexto. O contexto que estamos a viver é próprio para retirarmos os subsídios? Então, temos que olhar para os números, para as estatísticas. Taxa de inflação, 30%. Taxa de emprego, 90%. De desemprego, 33%. O real, porque o nominal. Não é? Mas se formos a ver a taxa de desemprego real, pode estar em 90%. Tanto que há informações de que 90% da população angolana trabalha no mercado informal. Os que trabalham, atenção. Entanto, temos que ler os contextos para tomar uma decisão. A economia não funciona sem contextos. Okay? Uma decisão econômica hoje pode ser acertada e a mesma decisão econômica amanhã pode ser errada. Tudo em função do que está a acontecer na economia. Entanto, o governo angolano percebe que há uma taxa de desemprego, porque as empresas estão a falir, porque as empresas também eram muito dependentes do dólar. Okay? Há desemprego,
há inflação, taxa de juros muito alta, os bancos não têm confiança nas famílias, porque as famílias estão desempregadas, também algumas famílias não têm morada, outras famílias são mentirosas, há muita gente que recebe crédito e não paga, os bancos estão com desconfiança de emprestar dinheiro, o Banco Central aumenta a taxa de juros porque tem medo que a taxa de inflação continue a aumentar, a taxa de juros coloca no alto, poder aqui tentar segurar o Kwanza para não estar completamente desvalorizado. Então, taxa de juros alta, taxa de inflação alta, taxa de câmbio exagerada, taxa de desemprego exagerada, taxa de inflação exagerada, o Estado o que faz? Retira subsídios aos combustíveis. O que significa? Significa que o Estado está a contribuir para aumentar a taxa de inflação, está a contribuir para aumentar a desconfiança dos bancos nas famílias. As famílias não têm dinheiro, estão descapitalizadas. Como é que vão prestar dinheiro a alguém que não tem dinheiro? Mesmo aquele essa pessoa me diga que eu tenho 2 casas para poder vender, tenho um carro para poder vender, mas quem vai comprar a tua casa? Está todo mundo descapitalizado, não é? E a fome é consequência da falta. Porque podia não ter fome no país se nós tivéssemos rama, se nós tivéssemos milho, se nós tivéssemos feijão, se nós tivéssemos... Nem vou dizer aqui de produtos importados como arroz, o óleo, não. Se nós tivéssemos peixe nos nossos mares. O que nós vemos é que existem vários contratos onde empresas estrangeiras tiram peixe em grande escala, depois o peixe se escasseia e o governo o que é que faz? Proíbe a pesca de carapau, proíbe a pesca de sardinha. O pescador artesanal não pode pescar aquele peixe e volta para a terra sem peixe. Aquele peixe que consegue trazer vende muito caro. E até o pescador artesanal já prefere vender no talatona, nos quilambas, nos condomínios fechados, sabe que lá o peixe posso vender caro e voltar para casa com mais dinheiro. O pescador artesanal não quer vender peixe na praça. Porque sabe que se ele for à praça vai ter que vender ao preço da família. O preço da família é um carapau 1000, um carapau 500, um carapau 250. Isso não, para ele também dificulta o negócio, porque ele vai precisar comprar isca, precisar comprar combustível, precisar comprar alimentação, poder ir para o mar, poder alimentar a sua casa, mas não chega para ele. Eu próprio pobre à procura do rico para comprar produto. Então vamos nos prejudicando entre nós por causa de uma decisão que foi tomada no contexto errado. Pronto. No entanto, a falta de alimentação, que até para nós, nos tempos de guerra, nos salvou, a rama, a batata, o milho, o peixe, a falta desses bens, e falta a rama, batata, milho e peixe, por causa de fertilizantes. E porque também, inclusive, há algumas terras, né, algumas terras da agricultura familiar, foram emprestadas a grandes empresários. E grandes empresários também, às vezes, estão a taquetar, porque precisam de fertilizantes, precisam de combustível e não conseguem produzir também em grandes quantidades. Perdão, eu não queria ver esse vídeo. Perdão, aspira mesmo sem querer. Ninguém ainda, s'il vous plaît. O pequeno empresário e o grande empresário também produz devagar, produz em menos quantidade possível, e quando produz, o grande empresário está preocupado em exportar. E atenção, o empresário que produziu em grandes quantidades só quer exportar. Por quê? Porque ele precisa de dólar, de euro, de rands, não só. Ele produziu muito milho, produziu até algum feijão, produziu até algum arroz, mas ele quer exportar. Ele vai ignorando o mercado internacional, nacional, porque sabe que aqui, se eu vender aqui, eu não vou conseguir manter os meus custos fixos, manutenção das máquinas, fertilizantes, comprar mais máquinas para regar, não vou conseguir. Eu preciso exportar o meu produto. Ignoro o mercado nacional, exporto. Assim como também o pescador artesanal ignora as praças, vai vender lá nos condomínios, porque lá vende mais caro, porque claramente ele tem custos vários. Portanto, as causas estão identificadas, o governo contribuiu, okay, ao retirar subsídios neste momento, não devia retirar, porque subsídios fazem com que as famílias gastem menos com aqueles bens que o Estado vai suportando. Ok, dói ao Estado, mas é por um período. Subsídios aos combustíveis, subsídio à alimentação, subsídio aos medicamentos, não é para o resto da vida. O Estado pode subsidiar para pelo menos, vai lá, 1 mês, 2 meses. Joaquim, mas o Estado não tem dinheiro. Então, o Estado é um agente aforrador. Tem sempre dinheiro. O Estado pode pedir empréstimos. E ninguém nega ao Estado a pedir empréstimo. Quer dizer, negam se existe índice de corrupção, índice de desvio, índice de lavagem de dinheiro naquele país. Depende também da imagem do país. Mas não, o Estado é um agente aforrador. Quer dizer que há sempre pessoas disponíveis, empresas disponíveis, a nível nacional e internacional, poderem comprar, poderem emprestar dinheiro ao Estado. O Estado pode, inclusive, internamente vender as suas próprias obrigações. Ok. Então, quais são as soluções para esse problema? É repensar as decisões que foram tomadas hoje,
ok? Dois, ter atenção às consequências. As consequências são brutais, né? Primeiro que, com o tempo, muito tempo, sem pessoas comerem em condições, as pessoas claramente começam a perder racionalidade, né? Porque a falta de vitaminas faz com que as pessoas fiquem com muito sono, muita preguiça, muito magras, algumas morrem. Outras começam já a ficar malucas, outras começam já a pensar à toa, outras ficam sem forças. Mata-se com fome. Também com má nutrição mata-se, porque o corpo começa a perder vitaminas, começa a perder energias, ok? Tem outra consequência, que são essas que nós vimos agora há uma semana, que são as manifestações. Manifestações são as consequências mais duras. Porquê? Porque as famílias não querem mais conversar. E nas manifestações aproveita-se, claramente, ir destruindo uma outra loja que tem comida. Ok? Porque muitas das vezes quando se vai a manifestações e destrói-se lojas, o objetivo final às vezes, final não digo, o objetivo, vá lá, durante o processo, é aproveitar aquele chocapic que eu nunca comia há bastante tempo. Destroem-se as lojas por dois motivos. Um, eu nunca mais comi uma laranja. Se não comer laranja hoje vou morrer. Já que estamos aqui em tumulto, vou tirar laranja. Dois, a única forma de chamar a atenção ao Estado é destruir as coisas. Porque se eu sair à rua, cantar, 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 cantar e voltar para casa, o Estado vai dizer, ok, reclamaram, é o vosso direito, mas está tudo limpinho, tranquilo, a vida continua, a fome continua. Os cidadãos também leram e sabem muito bem quais são as ferramentas de manifestação pacífica e não pacífica. Hoje em dia a informação está a um clique, vais puxar de GPT, manifestações pacíficas, meios. Manifestações violentas, meios. Está tudo no chat GPT, no Google, as pessoas leem, ok? Ontem, pouquíssimos tinham acesso. Aliás, em Angola há um caso de jovens que foram encontrados a estudar em formas pacíficas de derrubar o governo, como é que é, foram presos, estavam a estudar. Hoje não se precisa isso. Hoje cada um na sua casa tem o seu chat GPT, tem o seu Google, pesquisa e que sabe das coisas, ok? E a internet é cada vez mais barata no país, ok? Portanto, precisamos prestar atenção às consequências, que podem ser irrevertíveis. Okay? É claro que houve um estado de medo com as mortes, com as assassinas que nós vimos, aquele vídeo daquele jovem a disparar, a queimar roupa. Claramente tem um estado de medo que se criou. Okay? Mas nem todos têm medo de morrer. Né? Porque a morte é uma certeza. Né? Há angolanos que não têm medo de morrer. Nós temos que também acreditar nisso. Epá, ok, vamos amedrontá-los dessa forma. Mas temos que saber também que angolanos não têm medo de morrer. Não têm mesmo medo, porque eles sabem que nada mais têm a perder. Até às vezes alguns têm vontade de conhecer a outra dimensão. Mas eu quero saber como é que é o outro lado. Porque aqui já vi tudo e não consigo sorrir. Se calhar o outro lado está bom. Então, precisamos perceber que angolanos não têm medo de morrer. Angolanos que vão morrer de fome no próximo ano, se nós não melhorarmos aqui a questão do problema da nutrição. Mas como é que se melhora isso de um dia para o outro urgentemente? Não há fórmulas mágicas em economia, não há fórmulas mágicas. O Estado angolano vai precisar, se quer resolver-se urgentemente, vestir a bata de um Estado comunista, socialista, se queria dizer, que é de fazer como fazia antigamente, tinha armazéns de alimento e distribuía alimento. Periodicamente, há famílias, por exemplo, que têm 5 filhos e nenhum dos pais trabalha, enquanto vai trabalhando afincadamente para questões de emergência ao emprego, como financiando as empresas para poder aumentar a produção, porque a empresa, quando quer aumentar a produção, vai precisar de colaboradores. Outro sim, oferecer bonificação fiscal a várias indústrias do resto do mundo, poderem vir no país e investir com velocidade. Há soluções urgentes, mas são caras e custam muito mais caros. E lá para frente, as soluções urgentes serão muito mais caras ainda, porque as pessoas vão, com o tempo, perdendo paciência, perdendo paciência. E lá para frente fica muito mais difícil dizer assim, pá, espera só um bocadinho, o milho já está a crescer. Não tem melhor agora, que temos uma faísca, melhor agora, do que... Porque, no período das eleições, em 2026, 27, 2027, a coisa ficará muito violenta. Em 2027 ficará muito violento. Ou resolvemos. Sim, porque em 2027 é o período das eleições. As pessoas sabem que agora aqui é a mudança. Tem que haver mudança. Então, porque em 2027 haverá mais violento. E principalmente se de facto esses resultados da fome continuarem até 2027, porque lá será muito mais violento. É melhor agora que tomamos decisões duras, que doem, digamos, o bolso do Estado, porque vai obrigar que alguns projetos de compra de viaturas, infraestruturas, que tal, aquilo que nós queremos fazer com o dinheiro dos subsídios,
voltarmos aqui às ações sociais, a ação social, aqui o Ministério da Família é chamada a trabalhar arduamente com as famílias, ok? De forma a que se consiga manter um bocadinho o ânimo das famílias, acarentá-las, ok? Realimentá-las, até porque também são próprios cérebros. Próprios cérebros têm de comer em condições. Quando se fala de 7 em cada 10 angolanos não estão a comer em condições, está também a dizer estudante universitário, trabalhador, não são só pessoas pobres. 7 em cada 10 angolanos é muita gente. Quer dizer, que grande parte dos angolanos estão incluídos. Até aqueles barrigudos não estão a comer em condições, aquilo é só mesmo coisa, é só mesmo bichos, ou é só mesmo cerveja. Está a perceber a questão? 7 em cada 10 é muito angolano. Portanto, não são só os pobres. Até os angolanos que trabalham ganham mais de 200 mil kwanzas. Gordinhos, barrigudos, também estão nessa estatística. Então, a questão é para todos. E se todos não comerem em condições, vamos ter pessoas com muito sono, com muita preguiça, vai lá, como se diz, impacientes, depois claramente revolucionárias. É aí claramente a coisa fica difícil depois de resolver. Essas notícias, esses dados que não nos deixam no conforto, que nos obriguem a trabalhar e que o Conselho de Ministros reúna, mas é que possa conseguir soluções urgentes sobre o problema da fome no país. É urgente isso. Até porque também quando se fala de alimentação saudável, até aquele que ganha bem, se não tiver no mercado, na economia, olha lá, verduras saudáveis, frutas saudáveis, também come mal. Até ganha bem, tem dinheiro, mas come mal, porque a economia não tem os bons recipes. E é importante que cada um de nós saiba de onde é que vem a cebola, o tomate, que come. Porque às vezes me estão a vir de culturas precárias e de culturas assustadoras. É preciso também saber de onde é que vêm essas coisas que estamos a comer. Porque quando o país tem uma situação precária, tudo que vem pode vir de forma precária. Temos que aliar. De onde é que está a vir o repolho? De onde é que está a vir o tomate? De onde é que está a vir? É importante. E que estes dados aqui não sejam ignorados, porque a coisa não está fácil para ninguém. 7 em cada 10 somos todos nós, inclusive deputados. Estão na estatística. Por isso a Assembleia tem 200 pessoas, 70%, 71% pode estar na estatística. Faz o like, subscreva, estamos juntos, que Deus nos abençoe como sempre. Amém.